Agora o nosso assunto é saúde. O clima está quente, muito seco, e isso faz a gente sofrer, né? Mas dá para tentar amenizar um pouco os sintomas ruins que esse tempo provoca com uma alimentação bacana e uma boa hidratação. Quem vai dar umas dicas para a gente agora é a nutricionista Mariana Baldani. Boa tarde, bem-vinda, Mariana. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, Michele? Tudo ótimo. Vai ficar melhor agora com as dicas que você vai trazer para a gente, né? Além da água, que a gente sabe que é o líquido, assim, o mais famoso, essencial para a nossa vida, o que a gente pode estar ingerindo para ficar bem hidratado? Então, é muito importante a gente ingerir os alimentos que são mais hidratados. O que significa isso? Aqueles alimentos que têm mais água na sua composição. Por exemplo, a melancia tem muito mais água do que a banana. Quer dizer que a gente tem que deixar de comer banana nessa época? É claro que não, né? Mas é muito importante a gente adicionar esses outros alimentos. E se a gente parar para pensar, nessa época de safra, né, todos os alimentos da safra, eles são mais suculentos, ou seja, são mais hidratados. Então é uma boa, por exemplo, agora é época de mamão, de melão, de mexerica, de jabuticaba, brócolis, enfim, investir nesses alimentos é uma boa nesse momento. Além também de ingerir uma quantidade mínima de água, né, por dia. Tem uma continha que a gente faz, Michele, que é assim, a gente pega de 30 a 40 ml e multiplica pelo tanto do peso para saber o mínimo que a gente deve ingerir de água por dia. Eu costumo usar 35 ml vezes o peso, né? Se a gente parar para pensar, uma pessoa de 70 quilos vezes 35 representa aí mais ou menos 2,5 litros de água, que é o mínimo que ela deve ingerir. Mas, considerando que a gente faz outras atividades, é muito importante tomar a mais de água. Se você não sabe, procure um nutricionista para entender, né? Se você faz exercício físico, atividades no sol, então é preciso ajustar isso, a quantidade de ingestão de água com um nutricionista. Pois é, e tem gente, assim, é até estranho a gente falar, mas tem, que eu conheço, tem dificuldade para tomar água. Toma água como se fosse, assim, um remédio, né? Falar, não, parece que não gosta do sabor. A gente fala, água não tem gosto. Tem gosto de água, não gosto. Tem alguma dica, algum truque para ajudar essas pessoas que têm dificuldade para tomar água a se hidratarem mais, a conseguirem tomar um pouco mais desse líquido ou algo que seja similar, assim? Tem sim. Existe a opção da água saborizada. O que é água saborizada? Você pega uma jarra de água e coloca hortelã, coloca casca de laranja, coloca rodela de abacaxi, justamente para dar um saborzinho nessa água e ficar mais gostoso de tomar aí ao longo do dia. E tem a opção também de chás. Só que no caso, chás que sejam ou temperatura ambiente ou chá gelado, né? Porque é muito complicado nesse calorzão de Goiânia a gente ficar aí tomando chá quente. Ah, eu tenho Então, uma pergunta com relação à questão do chá. Quero aproveitar para explorar um pouquinho mais isso. Então, é qualquer chá que ajuda a hidratar? Porque, por exemplo, a gente, mulher principalmente, tem muita retenção de líquido, né? A gente fica inchada e vai tomar aquele chá verde, por exemplo, que é diurético para ajudar a desinchar. Isso desidrata a gente? Como é que seria? Tem chá que hidrata, tem chá que desidrata, tem isso? Então, pensando na parte, existem alguns chás que desidratam um pouquinho mais, mas como você vai estar repondo água, quanto mais a gente bebe água, mais a gente vai ao banheiro fazer xixi. Então, assim, você está fazendo que o seu corpo funcione melhor e está sempre repondo essa água. Então, não precisa ficar preocupado, esse chá desidrata bastante. É uma diferença tão pequena que, como, né, a quantidade de água aí é muito maior. Então, fique tranquilo que o chá vai te hidratar, independente do chá aí. Tá, uma outra questão. Nesse calorão, tem muita gente que aproveita para tomar aquela cerveja bem gelada e toma bastante, porque eu não conheço quem tome cerveja e tome pouco. Tem isso também, né? Geralmente quem bebe cerveja bebe bastante. Aí vem com aquela desculpa de que, não, eu tô bem hidratado, porque eu tomo bastante, né? Tô tomando cerveja às vezes o dia inteiro, a noite toda. Bom, a cerveja, ela refresca, mas ela hidrata? Então, não hidrata. O álcool, ele é muito diurético. O que significa isso? A gente desidrata quando toma álcool, quer seja na cerveja, no vinho, qualquer destilado. Então, é muito importante, toda vez que a gente for beber, intercalar com água. Por exemplo, tomou um copo de cerveja, toma um copo d'água.
Tomou uma taça de vinho, toma uma taça de água, justamente para evitar esse dano exacerbado que acontece com a desidratação, né, de tomar o álcool. Então é bom intercalar aí e também maneirar um pouco, né, tá vendo que tá exagerando, então tenta tomar ali a metade do que você está acostumado, porque esse tempo, né, não está sendo fácil para gente. Não tá, né? Justamente, o tempo muito quente, seco, a gente acaba desenvolvendo também problemas respiratórios. Tem alimentos que ajudam a prevenir aí esses problemas respiratórios muito comuns assim nessa época? Tem. Os alimentos ricos em enxofre, eles acabam ajudando a gente a limpar as vias respiratórias, porque essa época do ano, né, que é uma época muito seca, acaba que levanta um poeirão, né? A gente olha de tardezinha na cidade, tem aquela poeira de poluição ali. Então, os alimentos que que são ricos em enxofre associado com a água, ou seja, tem que ter água, tem que hidratar, eles acabam ajudando. Alguns exemplos desses alimentos: alho, cebola, brócolis, couve, alface, aves, leite, carnes, frutos do mar, pimentão vermelho. São vários alimentos aí ricos em enxofres que ajudam a gente nesse momento, né? Para tirar aquele muco, sabe? Aquele muco que incomoda. Fica aquele pigarro, né? Exatamente. Né? Mas não esqueçam da água. Tá, e com relação a esse cansaço que a gente sente também, porque dá um cansaço, né, uma tontura, uma indisposição, que alimentos a gente pode estar ingerindo para dar uma animada, né, dar um pouco mais de energia, seja para o trabalho, seja para tentar fazer uma atividade física, porque tá difícil ter ânimo. O que a gente pode estar fazendo também com relação a isso? Que alimentos podem nos ajudar? Então, como esse tempo é muito quente, o próprio calor já deixa a gente mais desanimado, mais indisposto. Quando a gente exagera na refeição, come a mais ali por excesso alimentar, acaba que a gente dificulta o nosso momento de digestão. Porque se a gente parar para pensar, quando a gente almoça, que vai acontecer logo depois do processo de digestão, o nosso sistema parasimpático ele é ativado. O que significa isso? Todo o sangue é voltado para a digestão, ou seja, para o trato gastrointestinal, essa região abdominal nossa. Então, a gente não tem tanto sangue nos membros, né, nos braços, nas pernas, então a gente não consegue fazer um exercício. Então, se a gente come um alimento muito pesado ou exagera na alimentação, come a mais da nossa saciedade, acaba que a gente vai dificultar, a gente vai deixar essa digestão ainda mais pesada, mais trabalhosa, ficando mais indisposto. Então, eu recomendo a gente comer até respeitar a nossa saciedade. Tá vendo ali que tá ligeiramente cheio, já para de comer, já respira. Se sobrar comida no prato, guarda, para a gente não exagerar e não dificultar esse momento. Tá, e alguma observação quanto ao café nesse momento também de calor e tal, ou tranquilo, porque tem gente que é apaixonada por café. Como a gente já fica meio mole, toma um café para ver se acorda um pouco, né? Tem alguma observação? Então, o café, como é uma bebida quente, no calor talvez possa incomodar. Então, assim, fazer um café gelado ou associar com alimentos que sejam frescos também, talvez ajude nessa disposição. Mas tem que ter muito cuidado, porque a cafeína é um estimulante, né? Demais, se uma pessoa já é um pouco mais ansiosa e toma mais café, talvez atrapalhe. Então, depende de cada pessoa, mas de forma geral, é melhor você respeitar a sua saciedade para não ficar tão sonolento, tão indisposto assim durante o dia. Então, comer alimentos um pouco mais leve, às vezes saladas, né, que são mais refrescantes, colocar um hortelão, gengibre para dar mais frescor, um macarrão gelado também. Então, essas questões facilitam, né, dão mais frescor para a refeição. Obrigada pelas dicas, Mariana Baldani, que é nutricionista. Obrigada por ter estado aqui com a gente. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Eu aproveito também para divulgar minha rede social. Para quem quiser saber mais sobre esses assuntos, é só acessar o @Nutrição Compassiva no Instagram, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.